Fala aí seus futuros GCMs, professor Pitoco na área, agora com mais uma videoaula. Hoje nós vamos trabalhar um assunto bem debatido nos concursos para as carreiras policiais. É matéria que ultimamente está caindo nos concursos para essa área. E antes de iniciar a nossa aulinha de hoje, que vamos falar de direito administrativo, queria mandar um abraço todo especial para os guerreiros que fazem parte do projeto GCM 2018-2019. Os QRA dos guerreiros aí, o QRA Patrick, o QRA Leodoro, o QRA Matos, Adão Matos, QRA Luiz Felipe, QRA Antônio. Um abraço todo especial aí para o QRA Kleber, o QRA Nicolas, faz a presença toda especial, o QRA Peterson também, que participa das nossas aulas presenciais, tá? Queria mandar um abraço todo especial para esses guerreiros. E que assim, ó, foco na missão, é isso aí, não dá para desistir, vamos batalhar e garantir essa nossa aprovação, tá pessoal? Hoje nós vamos trabalhar de Direito Administrativo, uma matéria que ela é bem tranquila de se trabalhar, bem gostosa. Depois que você aprender, você não vai querer parar mais de estudar o Direito Administrativo, tá? Então, a matéria que nós vamos trabalhar hoje é Direito Administrativo, isso, administrativo, uma matériazinha bastante concorrente em concurso para as carreiras policiais. Você, seu futuro, faca na caveira, que é que nós temos que aprender aqui, ó, datazinha de hoje, faz que nem tu faz lá na escola, pega aí o teu caderninho de estudo, teu material, tua apostila e anota aí, ó, hoje é dia 21/11 de 2018. Daqui a pouco vocês vão olhar essa nossa videoaula, vão estar lá fardado de guarda civil municipal com a 68 na cintura e vai olhar e vai dizer, no dia 21 de novembro de 2018 eu estava assistindo a aula do professor Pitoco e agora eu estou aqui, valeu a pena, só isso que vocês vão ver, tá? Então, nada melhor do que tratarmos de direito administrativo, pessoal. Se o áudio da gravação estiver um pouco ruim, comenta aí, professor, não estou conseguindo ouvir direito, a qualidade do vídeo está ruim. Por enquanto é o que nós temos, então vamos tentar se esforçar ao máximo para conseguirmos a nossa aprovação. E daqui desse nosso cenário, desse nosso quadrozinho aqui, tirar bastante conteúdo, bastante coisas positivas, tá? Queria mandar um abraço todo especial aí pro meu querido chefe, eu tenho um chefe lá onde eu estou trabalhando agora, queria mandar um abraço para ele, um abraço aí, Diano, um abraço todo especial pro senhor, tá? Beijo. Então, direito administrativo. Para que podemos compreender o direito administrativo, temos que entender que, diferente dos demais ramos do direito, ou seja, do direito penal, do direito constitucional, do direito civil, o direito administrativo ele não vai ter um códigozinho que nem os demais ramos do direito, ou seja, que nem as outras matérias referentes ao direito. Significa dizer o quê? Significa dizer isso aqui, ó. No direito constitucional nós temos a famosa Constituição Federal de 88. Isso aí, galera. No direito penal, nós ainda não trabalhamos aqui no nosso projeto GCM, mas no direito penal, nós temos lá o nosso querido CP, famoso Código Penal. No direito civil, nós temos lá o Código Civil de 2002, tá? No direito administrativo, nós não temos aqui, ó, um código administrativo. Tá? Então, como é que nós vamos aprender o direito administrativo? Essa aí é uma boa pergunta. Você concurseira que está em casa e agora assistindo a videoaula do professor Pitoco, tá? Fala para mim, de onde é que você imagina que vai existir o direito administrativo? Tá? Vou pedir para desconsiderar algumas palavras que eu vou falar, algumas coisas que eu vou meio me embananar, mas é a forma que eu consigo dar aula. Então eu não gosto de estar cortando o vídeo, por mim eu postaria o vídeo sim, do jeito que está. Bom, eu acredito que vocês conseguem absorver alguma coisa, tá pessoal? Então desculpa quando errar a pronúncia de algumas palavras aqui, eu não tenho tanta essa intimidade com a câmera, acabo ficando um pouco nervoso, mas daqui vão fluir muitas coisas boas, tá pessoal? Então, que devemos saber que o direito administrativo não tem um código administrativo. Então, nós vamos extrair o direito administrativo das demais áreas do direito. Como?
Olha, o direito administrativo ele vai puxar um pouquinho do direito constitucional, vai puxar lá do direito civil, vai puxar do direito penal, vai puxar algumas coisas do direito processual civil, vai puxar alguma coisa de cada uma das áreas do direito. Então é isso que nós devemos saber. Vamos trabalhar agora as fontes do direito administrativo. Por que as fontes? Porque não adianta eu ir lá para os princípios sem saber antes as fontes, tá, pessoal? Então, as fontes do direito administrativo, se você está com seu caderninho, com sua apostila aí, procura uma página em branco, ou pega um caderninho aí de estudo. Vocês têm que ter o material de estudo de vocês, tá? Pega um caderninho lá e escreve assim, ó. Fontes do direito administrativo. Replica aqui, ó, direito administrativo, tá? As fontes do direito administrativo. O que é fonte? É de onde surge, de onde nós vamos extrair o direito administrativo. Então, a fonte principal, tanto do direito administrativo como de outras áreas do direito administrativo, são as famosas leis. As leis são fontes primárias, questãozinha de concurso, caiu lá no concurso. Dentre estes, quais são fontes primárias do direito administrativo? A lei é uma fonte primária do direito administrativo, tá? O que é fonte primária? É do base lá de onde surge o direito administrativo. Então, nós temos as leis, nós temos doutrinas. Ah, professor, nem sei o que é doutrina ainda. Calma, o professor vai explicar. Calma, doutrina. Leis, em sentido formal, é a lei propriamente dito, ou seja, ela é uma lei que passou por um projeto, era um projeto de lei, depois foi votada na Casa do Congresso Nacional e posterior foi sancionado e virou uma lei, tá? Doutrina, vou explicar para vocês o que é doutrina para nunca mais vocês esquecerem. Existem estudiosos, nós denominamos eles de doutrinadores, ou seja, são doutores especializados na área do direito, no ramo do direito, seja no direito administrativo, no direito civil, no direito processual. Então, doutrinadores são aqueles mestres em direitos que estudam profundamente aquele assunto e constituem um conceito doutrinador, ou seja, um conceito que os tribunais adotam na hora de julgamentos, conceito que os professores adotam na hora de passar o assunto referente àquele tema. Então, doutrina vem de pensamentos de doutrinadores, ou seja, conhecimentos que doutrinadores têm daquela área e aplicam aquele entendimento. Ou seja, vai existir doutrinadores que têm entendimentos diferentes, ou seja, são mestres de uma determinada área do direito que exprime ali o seu pensamento e outras pessoas adotam aquele pensamento, seja para lecionar aquele assunto, seja para tomar decisões, seja para as demais áreas da vida, tá, pessoal? Então, doutrina é isso, é como se fosse a expressão do pensamento de um mestre de uma determinada área de conhecimento. Então, isso aqui é doutrina, isso aqui é uma fonte também do direito administrativo, tá? Nós também temos jurisprudências como fonte, tá? Jurisprudências. Nós temos jurisprudências como fonte também do direito administrativo. Tá, professor, mas eu não sei o que é jurisprudência. Vamos com calma. Lembra que eu falei agora há pouco das doutrinas? Isso aí, doutrina tem tudo a ver com jurisprudência, tanto a doutrina como a lei. Jurisprudências são decisões que os tribunais tomam a respeito de uma determinada matéria, de um determinado assunto. Ou seja, a jurisprudência vai ser o julgado que um determinado tribunal se posicionou a respeito de um assunto. Outros tribunais, quando forem julgar determinadas situações, para simplificar o serviço, vai procurar jurisprudência. Mas o pessoal da advocacia, quando vai montar lá a peçazinha inicial, ele vai trazer o entendimento dos tribunais, ou seja, vai trazer jurisprudência a respeito daquele assunto, para que os tribunais se baseiem e entendam como está sendo julgado em determinados lugares. Então, jurisprudências são julgados de tribunais, tá, pessoal? Isso aqui também é uma fonte do direito administrativo. E por fim, uma que é muito importante a gente
conhecer que alguns doutrinadores dizem que não é fonte do direito administrativo, outros dizem que sim, tá? Os costumes, os costumes como fonte do direito administrativo. A respeito dos costumes, eu não tenho muito o que se posicionar, até porque a palavra está dizendo costumes, então assim, não vou me aprofundar a respeito disso, porque eu não sei o que realmente vinga, vai depender do entendimento de cada tribunal, ou seja, como a jurisprudência está andando, tá? Mas costumes também entram como fontes do direito administrativo. Em se tratando de direito administrativo, nada mais importante nem relevante do que se falar em administração pública. Ou seja, o direito administrativo ele existe para que possa interpor relações dentro da administração pública. Ou seja, uma forma melhor de como se portar a administração pública para com seus administrados ou para com qualquer outro ente público, tá, pessoal? Então, nós vamos trabalhar agora a administração pública. Administração pública. Quando falamos em administração pública, o que é que vem na nossa cabeça? A administração pública deve ser a administração pública do público das pessoas. Tá. A administração pública, ela vai estar lá expressa no artigo 37 da Constituição Federal. Lembra que eu falei que os outros ramos do direito iam nos levar até o direito administrativo, e dando ênfase agora no direito constitucional, lá na Constituição Federal, tá? A Constituição Federal vai nos dizer o conceito de administração pública, vai nos falar da administração pública, tá, pessoal? Então, você que tem o material, tem sua apostila, vai lá agora na Constituição Federal, lá, bem no início ali, artigo 37 da Constituição Federal, que você vai ver lá, a administração pública, tá? No artigo 37 da administração pública vai nos falar da administração pública direta e indireta dos poderes da União, Estados e municípios. Nego Drama. Agora trabalharemos a administração pública em sentido próprio, vai estar lá na Constituição Federal, como eu tinha dito para vocês. Nós vamos trabalhar com as outras áreas do direito, ou seja, o direito administrativo nos leva às outras áreas, os outros ramos do direito, e agora nós vamos encontrar o conceito lá de administração pública na Constituição Federal, lá no artigo 37, o pessoal que tem a apostila aí, dá para acompanhar lá, vai lá no artigo 37 que nós vamos ter lá da administração pública, tá? A administração pública é dividida em dois, da administração pública direta e indireta. Dentro da administração pública direta nós temos a União, o Distrito Federal e os Estados e os municípios, tá? Na administração pública indireta nós temos as autarquias, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as fundações públicas. Então isso aqui é questão de concurso, é certo, é certeza. Dentro do direito administrativo cai no mínimo uma questãozinha da administração pública, seja direta ou indireta, eles vão misturar isso aqui e vai pedir para vocês se isso aqui é administração pública direta, se isso aqui é indireta. Então vai tentar embanar na cabeça de vocês. O importante é que vocês tenham conhecimento, saibam distinguir quem faz parte da administração pública direta e quem faz parte da administração pública indireta, que isso vai fazer toda a diferença quando você estiver diante de uma questãozinha que trata desse tema aqui, tá, pessoal? Então, nós temos a administração pública direta e a indireta. Dentro da administração pública direta, a União, Distrito Federal, Estados, municípios e só. Administração pública direta são esses aqui. A indireta, nós temos as autarquias, que ela é criada por lei, com fim específico, ou seja, o SAMAI é uma autarquia, o SAMAI foi criado por uma lei com o fim de distribuir água para a sociedade caxiense, então o SAMAI é uma espécie de autarquia, tá? Nós temos as sociedades de economia mista, ou seja, 50% é privado e 50% é público, ou seja, eles são criados para um fim
de interesse público, mas tanto tem parte da administração pública, do órgão público, como tem parte da instituição privada. Então são as sociedades de economia mista. Eu não lembro agora, não lembro agora se a Codeca, a Sociedade de Economia, são esses que são destinados a atender a sociedade. Nós temos as empresas públicas, que é isso, e nós temos as fundações públicas. A fundação que ela é sem fins lucrativos, ela almeja sempre atender o interesse público e ela faz parte da administração pública indireta. Então, falando em administração pública indireta, nós temos autarquia, sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações públicas, tá? Isso aqui é o bisuzinho para a galera ficar ligada aí. De direito administrativo nós vamos ter que parar por aqui, porque não dá para tratar todos os assuntos em uma só videoaula. Vou tentar trazer mais e mais coisas para você. Se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha. Valeu, até o próximo vídeo, seu futuro GCM.